E vamos com a aula da Reminiscências e Tendências, do livro do Ney Pietro, Manual Prática do Espírito. O assunto de hoje é bastante complicado. Gilberto Cabege, no livro Todo Dia, Dia de Ser Feliz, diz assim: a nossa verdade jamais cederá espaço à verdade dos outros. Enquanto a gente insistir em viver a verdade dos outros, a nossa própria verdade jamais nos deixará em paz. Autoconhecimento é o trabalho que estamos todos aqui fazendo semanalmente, refletindo as mensagens de Deus pelos lábios do nosso Mestre Jesus. Esse mergulho interno no nosso inconsciente, trazendo para o nosso consciente reminiscências e tendências de um passado que precisa ser desvendado, aceito, para então ser trabalhado. Quantos momentos turbulentos vivemos em consequências de atitudes que despertam e eles criam vida de uma hora para outra sem explicações. Mas como Deus é maravilhoso, esses trechos de turbulência, assim como no rio, são exatamente onde é mais abundante o oxigênio, né? Purificando dessa maneira a própria água, a nossa própria vida. E tudo, diz Gilberto Cabege, na calmaria ou na turbulência, dura apenas por um tempo determinado, o suficiente para cumprir a sua razão de ser. Cumprindo esse tempo e satisfeita a sua necessidade, tudo passa. E aquele rio, ele segue o seu curso a caminho da perpetuação da própria vida. Então, amigos, há momentos em que se deve agir, mas tem outros em que a gente deve esperar. A vida é uma combinação de lutas e tréguas, de avanços e de retiradas, de ação, mas também de meditação. A vida com sabedoria está em agir em concordância com a chamada do universo, com a chamada de Deus. E para isso o coração é o melhor guia, geralmente auxiliado pela nossa razão, pelo nosso pensamento. O Manual Prática do Espírito, o Ney Pietro, inicia transcrevendo no item 23 a pergunta 398 do Livro dos Espíritos. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? É uma pergunta. Aí vem a resposta. Sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário de ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a procedente. De que modo poderemos compreender melhor alguns traços ou disposições que parecem ser natos no nosso comportamento? Pergunta Ney Pietro. E ele nos adverte que, certamente, reconhecemos por vezes essa nossa maneirinha assim de reagir. Algumas manifestações que são típicas e que não temos a nítida consciência do porquê que elas acontecem incontroladamente. Essas manifestações, elas estão contidas num enorme quadro de configurações das nossas reações interiores, gravadas em nossas almas, se repetindo nas indas e vindas entre o céu e a terra, através das inúmeras encarnações. Entre aspas, é o passado se repetindo, contaminando as nossas atitudes do hoje. São chamadas predisposições, tendências, inclinações, pendores, impulsos compulsivos e estão estreitamente relacionadas com os nossos hábitos e vícios, erros e defeitos. O Consolador Prometido, o Espiritismo, trazendo o princípio da reencarnação, amplia, graças a Deus, o nosso entendimento dessas tendências instintivas, que não vêm de herança
meu pai e minha mãe agem assim, então eu ajo também igual ao meu pai e minha mãe. É lógico que se nós vemos uma pessoa agir muito junto conosco e nós não temos estrutura, a gente acaba copiando, né, quando criança. Mas depois o entendimento, a razão faz com que a gente mude. Quando é da nossa natureza, você percebe, quando é da natureza da pessoa, isto não acontece. Eu vi recentemente eles mostrando, né, no dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas, lá nos Estados Unidos, eles colocam uma câmera na porta. E as pessoas deixavam doces para que as crianças buscassem naquela mesinha. E vi um grupo de adolescentes, né? Aí quando viram um, pegou tudo. Aí quando acabou de pegar todas as balas, jogou a bacia no chão e saíram rindo, correndo. Um deles voltou, pegou a bacia, colocou na mesa, abriu a mochila dele, pegou algumas balas e botou lá e foi embora. Ele estava em grupo? Tava. Mas a natureza dele, a experiência dele era outra. Ele não se deixou contaminar. Então, tem algumas coisas, né, que nós já evoluímos. E no dicionário, quando a gente fala em instinto, é igual a impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo reagir com uma finalidade específica. Impulso interior, que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência da sua espécie. É isso que está escrito no dicionário sobre instinto, né? O animal faz exatamente aquilo que está lá gravado, né, nele, para a sua sobrevivência. Ele não pensa e não raciocina. E Ney Pietro nos explica que, entre aspas, é muito grande o acervo de experiências marcantes que se agravaram em nosso espírito através das múltiplas encarnações passadas e que constituem o material adquirido e arquivado nas suas camadas magnéticas sutis. Considerando-se assim a mente como nossa central geradora de forças, sediada no espírito, nela registram-se as impressões criadas nas experiências vividas em todas as outras épocas, em todas as outras vidas. Elas se acumulam, né, em microcamadas magnéticas sutis, interrelacionadas, capazes de reter sons, imagens, emoções e ideias. Como a lei de Deus é a harmonia, o equilíbrio, né, igual ao corpo físico, que busca sempre voltar ao equilíbrio quando nós transgredimos ou abusamos com excessos ou deficiências, seja no alimento, né? Quando a gente come muito chocolate, a gente tende a eliminar esse chocolate de alguma maneira, não é? Então, tudo que é deficiência ou excesso que nós transgredimos, o nosso corpo tenta voltar ao equilíbrio. Mas também acontece assim na mente. Assim também, quando as nossas emoções e ideias ferem e comprometem certos padrões estabelecidos pelas leis morais, que constituem as leis de Deus, as divinas, a mente fica perturbada, né, do seu equilíbrio e ela vai emitir respostas corretivas. São os distúrbios, as desarmonias, as distonias, as inquietações que a própria consciência guarda e acumula através do tempo, até que tudo seja renovado. Então, toda vez que nós nos equilibramos, o nosso corpo se desequilibra junto. E aí nós somos obrigados a refletir, a buscar novas maneiras de pensar, de sentir e de agir. Porque tudo volta ao equilíbrio, também o nosso pensamento. E através das encarnações, nós vamos repetindo, até que a gente começa a voltar ao equilíbrio, a lei de Deus, que é única, que é a lei do amor. Na verdade, gente, são renovações. A própria palavra já diz renova ação. O espírito, então, encarnado em novo aprimoramento orgânico, não se recorda das ocorrências propriamente ditas, do que aconteceu na outra vida, né? Mas elas agem compulsoriamente, repetindo até que tudo volte à harmonia que o Pai Celestial estabeleceu. Abre aspas. A nossa verdade, lembra, jamais cederá espaço à verdade dos outros. Lembra quando nós começamos com Gilberto Cabege?
enquanto insistirmos em viver a verdade dos outros, a nossa própria verdade jamais nos deixará em paz. É o compromisso nosso, então, é olhar internamente, desvendar corajosamente, sem receio, estabelecendo um amor sem igual ao caminho evolutivo. Amigos, não existe escuridão que não resista a um pequeno pontinho de luz. O nosso trabalho semanal vem ampliando a visão de nós mesmos, sem ilusão, sem máscaras. Um impulso pode renascer muitas vezes, fazendo com que a pessoa sinta o choque emocional sem ter conhecimento da situação conscientemente. Mas existe um ditado hindu que diz o seguinte: a pior maneira de não se chegar a determinado lugar é pensar que já está lá. Pois é. Amigos, a grande maioria de nós prefere enxergar com os olhos dos outros e aí nós não encontramos eco nas nossas próprias vivências. Os objetivos das reencarnações estão impressos no refolho da nossa própria alma, lá no fundinho. Busquemos com uma lupa aumentar diante de vários estímulos no convívio familiar, com os colegas de trabalho, no meio social, né, com os nossos amigos. Nós podemos ser invadidos por esse impulso, muitas vezes, de agredir, de ofender, até de fugir, de tremer, de gritar ou de se calar, sem compreender a razão. Nós sabemos agora que um evento semelhante ou equivalente de outras vidas pode despertar, pode desencadear ódios, vinganças, orgulho ferido, inveja, ciúme, personalismo, intolerâncias, impaciências. São conteúdos que não encontram ressonância no momento presente, mas pertencem ao passado nas outras vidas. Por exemplo, um pai que não ouve um surto de um filho e zanga-se com o outro porque se atrasou 5 minutos para o jantar, né? Essas tendências trazemos de nascença, refletem a nossa realidade espiritual, estão ligadas à nossa história evolutiva, encerram a verdade que cada um traz dentro de si mesmo, no hoje, no agora, e que pode manifestar-se a qualquer instante. Basta apenas haver um incentivo, uma provocação, algo semelhante que desperta, né? Por isso o estudo, a observação, a análise desses impulsos, onde a causa se esconde lá no nosso inconsciente, são os meios que nós temos para desvendar os nossos pontos fracos, que possivelmente vêm se repetindo de existência em existência. André Luiz nos adverte que essas são brechas que são facilmente manipuladas por desencarnados, pois são emissões mentais nossas, idênticas àqueles que estão nos perseguindo. A gente acaba possibilitando a eles detectarem novas reencarnações onde nós estamos, vestido como outra veste reencarnatória, eles conseguem detectar exatamente pelo jeitinho peculiar da gente. Ou seja, muitas vezes o trabalho de uma nova experiência pode se encontrar ameaçado, pois oferecemos, como ele diz assim, o pasto fácil aos atentos inspetores invisíveis do mal, que inteligentemente recorrem às nossas antigas debilidades para torpedear a nossa resistência, induzindo-nos de forma envolvente, hipnótica, a repetir as mesmas reações que estamos assim a elas dispostos. Gente, e nem nos damos conta disto. Trazemos inclusive inclinações de hábitos de vidas anteriores, como o costume de beber, a bebida alcoólica, fumar, comer em demasia, jogar, cometer gastos supérfluos e exageros no vestir, irresistível atração pelo sexo, comodismo ocioso, preguiça, conquista de prestígio social, desejo de domínio e aquisição de riquezas e etc. O livro do Ney Pietro fala da terapia de vidas passadas, do livro, né, de um psicólogo americano, Dr. Morais Netherton.
na página 119, ele ilustra com um diagrama das terapias regressivas. E ele comenta que a pessoa conjuga em si mesmo os fatos do passado com a sua problemática de hoje, fazendo relacionar com clareza as causas do ontem distante, os efeitos conflitantes que a pessoa vive no agora, vive no hoje. Então, esse livro é do Dr. Morris Netherton. Porém, nós devemos todos iniciar um esforço de renovações, realizando mudanças íntimas no nosso comportamento. Fiquemos com uma ilustração de Paulo, na segunda carta do povo de Coríntios, no capítulo 4, 7. Preste atenção para a gente terminar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo, ele nos compara os vasos de barro frágeis. Fazia um claro contraste entre ele mesmo e a grande mensagem que ele levava. Paulo se julgava inexpressivo, comum, mas pregava a luz e o poder da renovação através do Evangelho de Jesus. Estes vasos, eles eram comprados por 1 ou 2 moedinhas de cobre no mercado de Coríntio. Eram baratos e frágeis. Eram usados como recipientes para as lâmpadas de pavio. Em diversos momentos, ele utiliza essa ilustração. Estamos aqui recebendo então a luz do Evangelho que o nosso doce Rabi da Galileia veio acender dentro de nós, na nossa alma, iluminando o nosso caminho e a nossa volta. Né? Que a nossa meta seja de renovações, dispondo-nos a ser agora melhores do que antes e nada mais. As nossas lutas, elas são temporárias e o Pai amoroso nos abençoa com 365 oportunidades por ano para que a cada amanhecer nós sejamos fortes nos nossos propósitos evolutivos. Eu termino com Helena Viana, que diz assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Abraços fraternos.